Oi, gurizada, dando sequência ao capítulo 3 do módulo 1 de literatura, a linguagem e a humanidade, nós estamos estudando os gêneros literários. Na videoaula anterior, nós vimos o gênero narrativo e os seus subgêneros, que são classificados de acordo com a função dos elementos narrativos, especialmente a extensão, e outros elementos que compõem o elemento narrativo, que é o tempo, o espaço e os personagens. O gênero narrativo, os subgêneros do gênero narrativo é epopeia, a fábula e o apólogo, novela de cavalaria, crônica, conto, romance. O gênero dramático, ele também tem os seus subgêneros, que nós vimos na videoaula anterior. E os seus subgêneros são textos para ser encenados por atores. Compõem os subgêneros a tragédia, a comédia, a farsa, outros subgêneros como o auto, a ópera, a tragicomédia, e nós vimos a dramaturgia brasileira. Encerrando na videoaula de hoje, o capítulo 3 do módulo 1, nós vamos ver o gênero lírico, tá? O último gênero da literatura vemos hoje. A principal característica do gênero lírico é a subjetividade. São sentimentos expressos pelo eu lírico, né? Pelo poeta que está expressando nos seus poemas os sentimentos. É por isso que predominam os versos na primeira pessoa, o eu, né? E também tem a exploração da musicalidade das palavras, a gente vê a rima, a gente vê a musicalidade das palavras, a gente vê toda essa composição, né? Que traz essa característica que é bem singular, essa característica do gênero lírico. Então, esse gênero ele se define na métrica, que nós vamos ver o que é a métrica, e no acompanhamento musical. Esses dois elementos, a métrica e o acompanhamento musical, a musicalidade, são fundamentais para dar o ritmo, a sonoridade ao gênero lírico. Mesmo quando ocorre variação na métrica, que nós vamos ver também, como nos poemas em que o verso é livre, onde não precisa ter esse respeito, essas normas, a métrica, o ritmo ele permanece. O adjetivo lírico lembra o substantivo lírica, por isso o nome é gênero lírico, tá? É a característica dada desse gênero, por isso que o lírico é um adjetivo. O substantivo lírica, por isso que o instrumento musical faz parte do atributo que caracteriza esse gênero literário. O Apolo, como tem a imagem aí, é uma das principais divindades da mitologia grega, representado pelo Sol. Ele exprimia a beleza, a harmonia, o equilíbrio, a razão e a inspiração. Com sua lira, com seu instrumento musical, ele acompanhava as composições das musas a respeito dos feitos dos deuses e, por isso, é o deus patrono das artes. O gênero lírico é basicamente poesia, ou seja, tem por foco sentimentos. Porém, mais do que a tentativa de relatar algo, o propósito é despertar sentimentos. Contudo, nem sempre são sentimentos positivos. É possível encontrar textos do gênero lírico expressando emoções de raiva, ódio, fúria, entre outros. Dessa forma, o gênero lírico é um tipo de texto que expressa sentimentos e emoções de alguém. Do eu lírico é uma internalização de um mundo interior. Por meio do lirismo,
textos desse gênero costumam fazer uso da função poética da linguagem. As funções da linguagem que nós aprendemos, uma delas é a função poética, onde o eu lírico expressa, né, os seus sentimentos. Além disso, são textos marcados pelo uso da primeira pessoa, logicamente, né? Linguagem conotativa das palavras, que é linguagem conotativa, as linguagens no sentido figurado, assim como o uso de figuras de linguagem. Por exemplo, uma figura de linguagem que a gente pode ver bastante em poemas é a aliteração. Por exemplo, várias vezes, em vários momentos do poema é repetido a letra S, por exemplo, para dar uma rima, né, um movimento aquele poema. Então, a aliteração é uma figura de linguagem, tá? E existem outras figuras de linguagem que podem ser utilizadas também. E dei apenas um exemplo de figura de linguagem. Isso porque o gênero lírico, como eu falei, foca na subjetividade da voz poética, é um dos sentimentos mais íntimos de quem narra a poesia, o sujeito lírico. Ó, o nosso Apolo aqui com o seu instrumento musical, a lira. O gênero lírico e suas características. Sua estrutura é formada por estrofes, rimas e versos com aspectos de musicalidade associado à métrica, que nós vamos ver daqui a pouco o que isso tudo significa. É um gênero caracterizado pela exposição e interiorização de um mundo interior e individual do eu poético. O narrar, o poema, se refere à voz da poesia, à voz poética, e não de um narrador, pois o gênero lírico não existe narrador. Nós não vemos narrador num poema. O autor é a pessoa real, a pessoa que descreve a poesia e cria o sujeito lírico para falar dos seus sentimentos. Os poemas, eles também apresentam subtipos, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas antes a gente precisa saber o que são contagem das sílabas poéticas. Primeira estrutura do poema que nós vamos ver é o verso. Bom, o verso está em cada linha de um poema, tá? E são classificados em função do número de sílabas métricas. Alguns deles têm nomes especiais. E o que é métrica? Segundo o dicionário.com.br, é parte da retórica que trata da medida dos versos, a metrificação. O que é métrica? O que é sílaba métrica e sílaba gramatical? Bom, você sabe a diferença? Bom, o que é a sílaba gramatical? São os fonemas pronunciados em uma única emissão de som. Fonema, que nós vimos no capítulo 3 do módulo 1 de língua portuguesa, é a menor unidade sonora que emitimos ao falar. E o que é sílaba poética? Pois bem, sílaba poética ou métrica é cada sílaba que constitui os versos de um poema, sendo esta divisão baseada na emissão do som no verso como um todo, considerando o seu ritmo e melodia. Por isso que o poema ele tem ritmo e melodia. As sílabas métricas de um verso nem sempre coincidem com as sílabas gramaticais, porque o critério de separação são as emissões sonoras. Nas sílabas métricas de um verso são contadas até a última sílaba tônica. Deixa eu marcar aqui para vocês, que vocês precisam ter isso bem em mente, tá?
Então, nas sílabas métricas de um verso, são contadas até a última sílaba tônica. Vamos ver agora a estrutura do poema e vamos aprender a fazer a separação poética ou separação métrica, tá? Mas primeiro, para vocês distinguirem um do outro, eu coloco aqui a separação silábica ao lado. Então, eu tenho aqui rua, né? Então, eu separo desta forma, rua. Bom, na separação poética ou métrica, as sílabas métricas de um verso são contadas até a última sílaba tônica. Então, aqui, rua, rua. Então, eu conto rua até a minha última sílaba tônica. Então, aqui eu tenho um monossílabo. Porta. Aqui está a minha separação silábica. Vamos para a minha separação poética. Porta. Porta. Certo? Tá aqui a minha última sílaba. A minha última sílaba tônica é porta. Então, eu vou contar até a minha última sílaba tônica. Então, se eu estou contando até a minha última sílaba tônica, eu tenho aqui um monossílabo, porque eu vou contar até a minha última sílaba tônica, tá? A palavra sente, eu vou fazer a separação silábica dessa forma. Sente. Agora, eu vou fazer a separação poética. Sente, sente. Onde é que está a sílaba tônica? Sente. Eu digo sem ou digo sente? Está aqui, certo? Então, a minha contagem, ela vai até a última sílaba tônica. Então, se vai até a última sílaba tônica, 1, 2. Terminou aqui a minha contagem. Então, eu tenho um dissílabo, porque a classificação dos versos são em função da quantidade de sílaba tônica. Então, eu tenho aqui um dissílabo, tá? Agora, aqui a classificação de sempre viva. Então, na minha separação silábica é sempre viva. Vamos para a separação poética. Sempre viva. Olha onde é que para a minha última sílaba tônica, ou seja, a minha contagem vai até a minha última sílaba tônica. Sempre viva. Tá aqui ela, ó, pronunciada com mais força. Se a minha última contagem vai até a minha última sílaba tônica, então, eu vou contar aqui para saber a quantidade de sílabas métricas. Eu vou saber aqui. 1, 2, 3. Como eu vou contar até a minha última sílaba tônica, eu tenho em sempre viva um trissílabo, porque eu não vou contar esta parte aqui, porque eu vou contar até a minha última sílaba tônica. Agora, vamos na noite negra. Na noite negra. Tá aqui a minha separação silábica, né? Gramaticalmente, a separação é assim. Vamos para a separação poética ou métrica. Na noite negra. Então, na noite negra. Bom, eu vou contar até a minha última sílaba tônica que caiu aqui, e negra. Então, eu vou contar 1, 2,
3 e 4. Aqui eu não conto. Vou contar até a minha última sílaba tônica. Então, na noite negra, eu tenho um tetrassílabo. Ou seja, eu tenho 4, tá? Muito bem. Agora vamos para a separação de luz dos olhos meus. Bom, eu vou seguindo a gramática, luz dos olhos meus. Muito bem. Vamos fazer a separação poética ou métrica. Luz dos olhos meus. Luz dos olhos meus. Meus é a minha última sílaba tônica. Então, até a minha última sílaba tônica eu vou contar. Então, eu tenho 1, eu tenho o 2, eu tenho o 3, eu tenho o 4, eu tenho o 5. Ou seja, eu tenho um pentassílabos, tá? Porque eu tenho 5 sílabas métricas. Bom, se eu tenho 5 sílabas métricas, eu tenho chamado de redondilha menor. Sim, redondilha menor é o nome, tá? Redondilha menor. Muito bem, vamos seguir aqui. Então, apagando aqui, tá? Agora, fazendo a separação silábica de o luar no mar espraia. O luar no mar né? Praia. Espraia. Bom, vamos fazer a separação poética ou métrica. O luar no mar espraia. O luar no mar espraia. Tá aqui a minha última sílaba tônica. Então, é até aqui que eu vou contar. Aqui eu não conto mais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 sílabas métricas. Toda vez que eu tenho 7 sílabas métricas, eu tenho a chamada redondilha maior. Tá? Redondilha menor, eu tenho, na redondilha menor, eu tenho 5 sílabas métricas e na redondilha maior, eu tenho 7 sílabas métricas. Ok? Essa é a contagem da separação poética. Outros exemplos, tá? Enfim, de toda a numeração, tá? Do monossílabo até o dodecassílabos, que são os versos alexandrinos, até o verso livre. O verso livre é quando a composição do poema não se preocupa com a regularidade da métrica em seus versos. Não tem toda essa regularidade. Tudo isso aqui está na tabelinha da página 17 do livro de vocês. Vamos fazer a contagem da sílaba métrica, né? Do famoso batatinha quando nasce. Então, vamos lá. Batatinha quando nasce. Aqui termina a minha contagem. Batatinha quando nasce. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6,
a minha contagem, a sílaba métrica de um verso são contadas até a última sílaba tônica. Esparrama pelo chão, tá? Eu já tenho um aotil aqui, então vamos lá. Vamos contar. Então, 1, 2, 3, 4, 6, 7. A menina aqui na mó. Eu não conto mais. A menina aqui na mó. Vamos lá. 1, 3. Deixa eu arrumar esse 3 aqui que tá horrível. 3, 4, 6, 7. Vou até aqui, né? Isso aqui eu não conto. Muito bem. Bota a mão no coração. Já tá aqui a minha sílaba tônica e já tá sinalizada pela acentuação aqui, né? Então, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse verso aqui, do Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, a menina que namora, bota a mão no coração, eu tenho o que, gente? Eu tenho 7 sílabas métricas, as chamadas heptassílabos, que são a redondilha maior, gente. Então, eu tenho 7 sílabas métricas, então são versos em redondilha maior, no famoso Batatinha quando nasce, viu? A rima que proporciona, tá aí, um verso com redondilha maior, onde eu tenho 7 sílabas métricas. Bom, no Batatinha quando nasce, eu tenho 7 sílabas métricas, eu tenho a chamada redondilha maior, o heptassílabo. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a última palavra desse verso e vamos ver se ele vai ter a rima. Claro, obedecendo a rima, né? Obedecendo que eu tenho que ter 7 sílabas métricas. Então, vamos lá. Batatinha, quando cresce, esparrama pela mão. A menina que trabalha, bota a mão no caminhão. Rimou, rimou. Pode não ter nada a ver uma coisa com a outra, mas que rimou, rimou. Eu obedeci às 7 sílabas métricas. Então, aqui eu tenho versos em redondilha maior. Gurizada, vocês sabiam que no funk os versos são em 5 e 7 sílabas métricas? Sabe aquela música chiclete de ouvido que não sai da cabeça da gente? Sim, ela tem redondilha maior e menor. Ou seja, versos em 5 e 7 sílabas métricas. Se vocês acham que não é verdade o que eu estou falando, então pesquisem letras de funk e localizem as redondilhas maior e menor, tá? E depois a gente conversa. Outra estrutura do poema é a rima. O que diz o dicionário online? Processo de repetição dos sons no final de 2 ou mais versos, repetição de sons idênticos, iguais ou parecidos, em uma ou várias sílabas, nos finais de 2 ou mais palavras. Bom, gente, na rima, chama-se verso branco aquele que não tem rima, ou seja, aquele verso que não é rimado. Nos versos, porém, que ocorre a rima, ela pode ser feita de algumas formas alternadas, que é AB, AB, cruzada, AB, BA,
emparelhada, que é AABB, e mista, que são as mais variadas combinações. Então, nesse último caso, ela tem as mais variadas combinações. Olha ela aqui, tá? Então, eu tenho aqui o batatinha quando nasce, só que dessa forma, da primeira forma original, antes de surgir batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, surgiu batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Vamos lá. Batatinha quando nasce. Eu tenho aqui, tá? Aqui eu classifico, certo? Espalha a rama pelo chão. E mamãezinha quando dorme, ó, nasce e dorme. Então, eu tenho A e A. Põe a mão no coração. Então, eu tenho B. Certo? Então, como é que é a rima aqui? Eu tenho uma rima aqui eu tenho AB e AB. AB e AB, eu tenho os versos, né? Os versos, porém, em que a rima ocorre. Nesta forma aqui, eu tenho os versos chamados alternada, ou seja, onde eu tenho AB e AB. Então, aqui, gente, eu tenho a chamada alternada. Isso, gente, tem no livro de vocês na página 17, tá? Muito bem. Saiu, demorou, mas saiu. Então, eu tenho essa rima alternada, porque eu tenho a sequência A, B, A, B. Certo? Bom, a estrofe é a última parte da estrutura do poema, tá? O metro e a rima compõem o verso. E o que é a estrofe segundo o nosso dicionário.com.br? É o grupo de versos formando uma unidade e ordenados de maneira a apresentar uma correspondência métrica com um ou vários grupos semelhantes. Por exemplo, no gênero lírico nós temos o poema, e o poema tem subtítulos. E um dos subtítulos do poema é o soneto. Vocês vão ver que o soneto tem 2 estrofes de 4 versos, ou seja, quartetos, tá? E 2 de 3 versos, que são chamados tercetos. Tá? Isso é a composição do soneto. Depois, a balada, que é outro subtipo do poema, contém 3 estrofes de 8 versos, oitavo, e uma final de 4, quarteto, ou 5 versos, quintilha. Se houver mais de 10 versos, décima, a gente diz que a estrofe é considerada irregular, tá? Aqui tem um exemplo de um soneto famoso, que é muito estudado, de Luís Vaz de Camões, um escritor português que nós vamos estudar agora na primeira série do médio, que é Amor que é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver, tá? Ó, ver, tá? Termina em ver. É ferida que dói e não se sente. Termina aqui. É um contentamento descontente. Tá aqui de novo. Deixa eu arrumar aqui.
é dor que desatina sem doer. Muito bem. Então, eu tenho ó, aqui a rima. Amor é fogo que arde sem se ver, que rima com doer. É ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Rima aqui. Muito bem. Agora, a gente vai ver um exemplo de estrofe num soneto, tá? Que é um dos subtipos do poema, tá? Que compõe o gênero lírico. O que eu tenho aqui? Eu tenho um soneto, ele tem que ser composto por 2 estrofes de 4 versos. Tá aqui a primeira estrofe e a segunda estrofe. As duas têm 4 versos. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha sem se perder. Então, eu tenho aqui 2 quartetos, ó, certo? 2 quartetos, tá aqui. Agora, a gente vai ver 2 tercetos, porque o soneto precisa ter 2 de 3 versos tercetos. Então, aqui, ó, 3 versos, né? Tercetos. É um querer estar preso de vontade, é servir que vence o vencedor, é ter quem nos mate lealdade. Bom, já que é 2 de 3 versos, tercetos. Mas como causar pode ser o favor, nos corações humanos amizade, se tão contrário a si mesmo é o amor. Então, eu tenho aqui, ó. Isso é o soneto, tá? Onde eu tenho que ter 2 estrofes, tá? De 4 versos, quartetos, tá? E 2 estrofes de 3 versos tercetos. É assim a composição da estrofe de um soneto. Ela precisa obrigatoriamente seguir esta regra. O gênero lírico, ele é formado por poemas. Mas os poemas também têm seus subtipos, tá? E o subtipo, que é entre as formas do poema a mais popular, talvez seja essa, que é o soneto. Ela que melhor representa o gênero lírico em seu contexto e é composto por 2 quartetos e 2 tercetos. Está aqui o exemplo de um soneto novamente, né? 2 quartetos e 2 tercetos. Na página 15 de vocês, tem um exemplo de um poema chamado Pede compaixão pelo seu estado e confessa, arrependido, a vanidade do seu amor. Eu tenho um exemplo aqui, onde é possível ver que os articulados em quartetos e tercetos, as rimas contribuem para a beleza das imagens, pois elas se unem na composição do todo. Vocês podem ler na página 15. Bom, o subtipo, ele é, na verdade, um subgênero menos comum na atualidade, e ele tem origem na Alemanha no século XVIII, tá? Bom, são poemas cuja recitação deve ser lenta e melodiosa. Geralmente apresenta 3 estrofes de 8 versos e uma estrofe final de 4 ou 5 versos.
que seria uma espécie de dedicatória ou pedido, uma oferta ou oferenda. Na página 16 de vocês tem um exemplo de uma balada. Mais uma forma amplamente conhecida é a ode, tá? Ela pode se apresentar regular ou irregular. Ela tem por finalidade elogiar uma pessoa, um objeto, com a valorização do verso livre. O metro não é mais rígido por regras oriundas de alguma forma em particular, mas, como sugerimos, pelo ritmo de cada autor, liberando a criação para qualquer ritmo. Então, eu tenho aqui um poema do escritor português Fernando Pessoa, que junto com o escritor Luís Vaz de Camões, sim, foram os maiores poetas portugueses, né? E aqui diz: quando Lídia vier o nosso outono, com o inverno que a nele reservemos, um pensamento não para a futura primavera que é de outrem, nem para o estilo de quem somos mortos, senão para o que fica do que passa. O amarelo atual que as folhas vivem e as tornas diferente. Eu tenho aqui os versos livres, tá? Eu não tenho essa preocupação com essa rigidez, né? Que eu preciso obedecer com o metro, enfim, tá? O ritmo, ele é dado por cada autor. E não deixa de ter a sua beleza, né? A sua grande importância literária.